Muito boa noite à família de Deus. Que alegria estarmos juntos nesta noite, iniciando esse programa, esse projeto que nasceu no coração de Deus, com o propósito de unir mais a família, de ter um reavivamento espiritual nos nossos lares. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, dando início a esse projeto que nasceu no coração de Deus. Quero saudar a todos que estão nas redes sociais nesse momento nos acompanhando. Saiba que Deus está aí com você nesse instante. Não sei o momento que você vai assistir esse vídeo, quando ele vai te alcançar, mas saiba que Deus está aí com você nesse instante. E Deus tem um plano poderoso em sua vida, um plano de salvação, um plano no qual levará você uma transformação de vida para ter uma vida feliz na presença de Deus. Queridos, esse plano dos 10 dias de poder é algo essencial para a sua igreja, principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Quero parabenizar aí a todos que se envolveram na ornamentação da igreja, se empenharam. Parabéns, Ministério da Mulher, parabéns aos irmãos que têm ajudado. Que alegria estarmos juntos, irmãos, e aqui poder ceiar junto com Deus. Todo esse cenário aqui é para nos remeter ao cenário do lar, da nossa casa. É um convite a nós estarmos na nossa casa. Quando eu olhei aqui 3 pratos ali, foi um simbolismo muito interessante, porque ali simboliza que naquele local ali está Deus. A família tem que estar Deus junto da família. Sem Deus, a família não tem como ter êxito e ter sucesso nesta vida, né? Nessa terra. Ali, aquela casa ali, toda noite vai vir um tema específico. Hoje foi a família de Wesley, né, com a irmã Beth, que veio aqui, orou pelo amor. E as 10 noites que vamos estar aqui, né, vamos colocar ali um tema específico para orarmos pela família. Fiéis até o fim. Queridos, eu e você precisamos ser fiéis, porque nós almejamos herdar a mansão celestial. Almejamos ir para o céu. E para isso precisamos ser fiel ao Senhor, nesse mundo que nós estamos vivendo de tantas turbulências e problemas e dificuldades. Na apresentação do presidente, né, da Igreja Adventista para a América do Sul, a divisão sul-americana, o pastor Ayrton Killer, ele trouxe algumas palavras e algumas frases que foram impactantes. Eu quero tirar uma aqui na apresentação, você que está aí com a apostila, né? Primeiro Deus, fiéis até o fim. Ali, lendo aí o segundo parágrafo, ele diz assim: certamente as famílias sofreu um dos maiores impactos neste momento de pandemia. Diariamente, o efeito do estresse tem afetado todos. O tempo de isolamento forçou uma convivência maior entre pessoas que, quem sabe, tivessem pouco contato significativo. Ao mesmo tempo, revelou problemas que eram conhecidos, mas que a correria diária acabava ocultando, né? Mas que a correria diária acabava ocultando. E isso é verdade, irmão. As estatísticas mostram que o índice de separação nessa pandemia aumentou assustadoramente. Problemas de relacionamentos, problemas emocionais ficaram evidentes nessa pandemia, principalmente nos relacionamentos. Quando as pessoas elas tinham suas atividades, né, corriqueiras do dia a dia e podia sair, fazer outras atividades, não era tão evidente os problemas no lar. Quando a pandemia forçou que a família ficasse em casa, aí isso veio à tona. E, infelizmente, a família está sofrendo. E eu e você somos convidados, irmãos, a fazer a diferença nesses lares, para transmitir para essas pessoas que existe esperança, Ele continua dizendo aqui: precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e perceber suas reais necessidades. Tem pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, que estão carentes e precisadas, e nós temos que saber identificar quais são as suas reais necessidades. E como igreja, poder, como servos fiéis que somos a Deus, ajudar essas queridas famílias. Famílias que eu falo da nossa igreja, nossos vizinhos, amigos e pessoas próximas. E ele continua dizendo: o que elas precisam, na maioria das vezes, não está relacionado a questões materiais. Precisam de tempo e demonstração de carinho e de oração. Às vezes nós pensamos que as pessoas precisam só de coisas materiais. E às vezes a necessidade não é essa.
como diz aqui, né, precisa de tempo. E você dizer assim, eu estou orando por você. Estou orando por sua família, pela sua família, pelos seus problemas. As pessoas precisam saber. As pessoas hoje no mundo que nós vivemos, virtual, as pessoas estão muito distantes. E quando você se aproxima, né, olhando no olho, ou ligando, ou falando, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, fale para as pessoas, demonstre carinho e diga, olha, estou orando por você. Vou orar 10 dias pela sua família, especificamente. E faça uma pergunta assim, olha, você tem algo específico que quer que eu ore? Tenha certeza que isso vai fazer uma diferença enorme. Você que está me assistindo aí, se você tem uma questão, precisa de oração, peça oração. Vai no site aí, coloca aí qual é o seu pedido, que a Igreja Adventista de Jardim Guanabara estará orando pelo seu problema, em nome de Jesus. E aqui diz, queridos, ele fala algo interessante aqui, que o culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Louvado seja Deus, irmão, porque o Departamento de Lar e Família aqui de Jardim Guanabara bate nessa tecla há mais de 2 anos. Culto na família. Eu e você não podemos negligenciar o culto na família, porque ele é essencial e não pode ser governado por circunstâncias. Ah, minha família está passando uma dificuldade, então vou fazer culto. Clamar a Deus, vou orar mais. E quando a dificuldade passa, eu acabo relaxando. Não. O culto tem que ser algo que tem que ser diariamente, independente da circunstância, eu estou fazendo o culto. Porque eu entendo que, primeiro, eu entendo que o altar de Deus, ele tem que ser erguido no meu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Então você precisa entender isso como algo primordial na sua família. Ele continua dizendo, né? Vocês não devem orar ocasionalmente e quando tem um grande dia de trabalho pela frente. Negligenciar a oração, assim fazendo vocês levam os filhos a considerar a oração sem importância especial. Aqui foi escrito no manuscrito 12, edição de 1998. Aqui quem falou, irmão, foi apenas inspirada. No manuscrito, a nossa querida profetisa irmã Ellen Golden White escreveu falando aqui sobre essa importância, né? Então, se o meu filho, se eu não oro todos os dias no meu lar, não demonstro os nossos filhos, nossos entes queridos do nosso lar, que a oração é importante, quando ele, lá na frente, tiver de maior idade, ou tiver independente, ele vai ver que isso não é de importância, né? E não é tão especial. O primeiro passo é buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor em nossa casa. Em nossa casa. Qual é o objetivo dos 10 dias de poder? Qual é o objetivo? A importância do movimento dos 10 dias de poder em 2021 é a iniciativa que tem como objetivo atender a 2 aspectos. Preparar espiritualmente nossa família e olhar na direção das nossas famílias, dos nossos familiares que ainda não encontraram Deus, a completa solução dos seus problemas e fragilidades. Quais são as 2 prioridades, irmãos? Quais são os aqui? Primeiro, preparar espiritualmente a nossa família. E depois fazer o quê? Preparar as outras famílias. Impactar outras famílias através do nosso testemunho. Tá certo? Eu estou lendo aqui, quase na segunda parte aqui da introdução. Então, que esse projeto que Deus colocou em nossas vidas seja uma bênção. Eu sempre digo que existem 3 pilares importantes para a sociedade, para a humanidade. 3 pilares, que se um desses pilares for negligenciado, a nossa família e nós estaremos fadados ao fracasso. Qual é o primeiro pilar, queridos? O primeiro pilar é simples, é Deus. O primeiro pilar é Deus. Nada podemos fazer sem Deus. Esse pilar é essencial. Se eu sou um homem de Deus, você que está me assistindo, não coloca Deus em primeiro lugar, eu estou negligenciando. Eu estou dizendo que eu posso caminhar sozinho e nada eu posso sem Deus. Nada você pode. É tanto que o apóstolo Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Primeiro Deus. Segundo pilar é a saúde. Tem pessoas que dizem, não, eu não concordo, eu digo que o segundo pilar é a família. Não, eu digo que o segundo pilar é a família, é a saúde, por quê? Porque se eu e você não tem saúde, não tem como cuidar da família.
Então, é um bem precioso, é a saúde. Então, cuide da sua saúde, valorize, faça atividade física, como boa alimentação, como foi Daniel. E o terceiro pilar é a família. Família é algo essencial. Sem família, não podemos viver. Você sabe que quando você vive um drama na família, um problema que você passa no seu lar, você sabe que você não consegue ter um dia feliz. Ou um mês, ou um ano. Tem pessoas que vivem um drama constante porque vivem crise tem crises terríveis na família. E Deus está te convidando hoje, através desses 10 dias, como você enfrentar as lutas da vida e como você ter uma família na presença de Deus. O tema primeiro diz a prioridade número 1 da família. Qual é a prioridade número 1 da família? Qual é a prioridade número 1 da família? Nós temos 3 versos para iniciarmos, para introduzirmos aqui na lição número 1 da apostila. Mas antes de lermos aqui, vamos ler 3 versos. Quem gostaria de ler Gênesis 1, 26 e 28? Quem gostaria de ler na apostila? Quem gostaria de ler? Ionara, número 1, Gênesis. Salmos 127, de 1 a 3. Pode acompanhar na apostila também, ou você pega a sua Bíblia aí, se você está nos acompanhando nas redes sociais, dá tempo de você pegar a sua Bíblia também. Salmos 127, de 1 a 3. Quem quer ler? A irmã Graça. Efésios 6, de 1 a 4. Quem quer ler? Efésios, pronto, irmã Cristina. E tem aqui Colossenses 3, de 17 a 19. Quem quer ler? Quem quer ler? Irmã Beth. Muito bem. Então, antes da leitura bíblica, nós entendemos que quando lemos a Bíblia, é Deus falando com o homem. E nós não temos condição alguma de interpretar a Bíblia. Nós somos limitados. Então, pedimos ao Espírito Santo para que nos dê o discernimento. Por isso, nesse momento, vamos orar mais uma vez. Oremos, então. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse projeto de 10 dias de oração. Estamos aqui, ó Deus, porque dependemos do Senhor. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor está à frente desta obra. O Senhor movimenta corações de homens, de pessoas, a mente de homens, para poder introduzir, ó Deus, esse projeto na sua igreja e na sociedade, que vive um drama constante. Usa-nos agora, através da leitura da tua palavra. Continua falando nos nossos corações. Muito obrigado, porque já falou de muitas formas. Agora fala através da tua palavra. Que o teu servo continue sendo apenas um vaso, apenas um canal, um instrumento. A voz sabemos que é humana, mas queremos ter a certeza e a convicção que a mensagem ela é divina em nome de Jesus. Então, amados de Deus, leia aí, por favor, irmã Ionara, Gênesis 1, 26 a 28. Diz o que aí? Amém, irmã Nora, muito obrigado. Essa leitura, irmãos, é uma leitura muito profunda, que ela vai de encontro aí à teoria do evolucionismo, onde diz que o homem evoluiu, mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Somos semelhança, fomos criados, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura, nós somos somos criaturas de Deus. Deus nos criou, e nós somos considerados a menina dos teus olhos. E ele ama tanto a sua criatura, que ele se fez homem, veio à terra e morreu por nós. Se tivesse apenas você na terra, ele viria e morreria, porque ele ama a sua criação, né? Nós que somos a sua criaturas de Deus. Então, que bom que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lê para nós aí Salmo 127, irmã, por favor, irmã Graça. Muito bem, o seu galardão, né? E ele dá enquanto homem herança ao Senhor, os filhos do fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, Deus está falando, querido, que a maior bênção de Deus é a família. Ele está dizendo, olha, se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalhos o quê? A edificam. Está dizendo que primeiro no meu lar, no seu lar tem que estar Deus. Deus tem que estar na direção. Porque senão tudo que nós planejarmos, tudo que nós idealizarmos, jamais irá se concretizar. Você pode até conquistar muitas coisas, mas a felicidade, a paz, só temos em Deus. E Ele vai nos dar condição de criarmos nossos filhos, Ele vai dar condição de poder aí conseguir o pão, né? Comer o pão tranquilamente, e nós vamos ser recompensados pelos nossos esforços. E Deus, Ele vai abrir portas que ninguém fecha. Ele diz assim: o fruto do ventre será o seu galardão, você terá heranças, né? Os seus filhos serão uma bênção na presença de Deus. E continua falando sobre os filhos. Éfesos 6, de 1 a 4. A irmã Cristina, por favor. Amém? Que conselho poderoso da palavra de Deus. 2 conselhos poderosos. Primeiro, filhos, obedeça a seus pais, honre pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E um filho que honra seus pais será um filho abençoado nessa terra. De verdade. Muitos filhos não prosperam na terra porque não honram seus pais como deveriam. Então, devemos honrar. Ele continua dizendo: olha, pais, se esforcem em educar seus filhos nos princípios e valores eternos, porque isso irá refletir na humanidade, Então, diz agora, o que é que diz aí Colossenses, por favor, irmã Beth? Amém. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Aí ele aconselha para os pais, para os homens aqui, para as mulheres, né? Que sejam aqui a submissão que fala aqui, é uma submissão de proteção, não é quer dizer que é maior ou melhor, ou mais forte ou mais fraco, é uma questão aqui de proteção, é que sujeite ao seu próprio marido, como convém aos seus maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. A palavra de Deus ela é completa quando fala de família, queridos. Nós temos que honrar os esposos para as mulheres e os seus esposos, os homens, honrar as suas esposas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo desses 10 dias, mas deixa eu abrir um leque aqui importante para você que está me acompanhando também nas redes sociais. Hoje estamos vivendo uma crise de infidelidade enorme na sociedade. Infelizmente. Hoje, para você encontrar um homem fiel, uma mulher fiel, tem dado trabalho. E eu e você precisamos entender que essa fidelidade de um para com o outro, o marido, as esposas, né, é algo essencial para a felicidade. Satanás está dizendo por aí, principalmente nas redes sociais, que o capim que cresce lá na casa do outro é melhor que nós temos em casa. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira que Satanás está colocando na mente do ser humano. A Bíblia diz que o homem tem que honrar sua esposa e a esposa tem que honrar o seu esposo, seu marido. Fidelidade. Eu quero lhe chamar a atenção, cuidado. O inimigo tem usado as situações diversas para causar separações nos lares. E talvez você esteja falando com alguém que está sendo assim, atraída, né, pelas redes sociais, talvez por alguém do sexo oposto, alguém que tem um relacionamento de casamento e às vezes ou casado ou é casado e está de alguma forma criando uma situação no seu coração, na sua mente, para poder destruir a sua família, que isso é um sentimento satânico. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que honrar o matrimônio, honrar a família. E eu digo para você, não deixe o que é certo pelo que é duvidoso, porque o duvidoso vai lhe trazer choro e ranger de dentes. Seja fiel ao seu matrimônio. Honre a sua esposa,
honre o seu esposo. Porque esse homem que está do seu lado é o homem que vai fazer você feliz. Essa mulher que está do teu lado é que vai fazer você feliz. Não pense que é o de lá, que fulano é assim, ciclano seria melhor, não. É o que você está hoje. É esse daí que o Papai do Céu colocou na sua vida. Em nome de Jesus. Seja fiel em nome de Jesus. Aqui diz, tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, faça tudo em nome do Senhor, seja para a glória, dando Ele graças, sendo grato a Deus por tudo. Tudo que você fizer, todos os planos, todas as conquistas, tudo tem que ser para a glória de Deus. Lembre disso, em nome de Jesus. E queridos, interessante que estudando esse tema aqui, o plano original de Deus é um plano tremendo. O comentário adventista, no volume 1, na página 1190, trouxe algo tremendo, querido. Olha o que diz aí, ó. Deus criou o ser humano para a sua própria glória. Amém, igreja? Para que, depois de testada e aprovada, a família humana pudesse se tornar como uma família o quê? Era o propósito de Deus, repovoar o céu com a família o quê? Humana. Sabe, queridos, no pecado, caiu um terço dos anjos, caíram. Pecado. Que pecaram, que caíram, que infelizmente eles ali falharam. E o plano de Deus era repovoar o céu com as famílias. Esse é o plano original de Deus. Mas o pecado veio, destruiu, né? Mas Deus ele tem um plano e um propósito de restaurar as famílias como no original. E vamos ser felizes. Vamos ter família, vamos ser pessoas, digamos assim, realizadas no céu. Eu creio nisso. Estava lendo Primeiros Escritos e ali a visão que a Ellen Golden White ela recebeu quando fala a visão das famílias, ela disse que quando ela chegou no céu, ela contemplava as famílias no céu. Contemplava ali eles plantando, né, eles ali vivendo felizes eternamente, entendendo, porque nós vamos passar a eternidade inteira entendendo o caráter de Deus e o seu amor, que é incondicional, infinito. Vai ser maravilhoso estar no céu. Eu fico imaginando chupando a uva do céu. Pai, no novo céus e a nova terra, né? A terra restaurada. Diz que no pecado dois homens carregou uma caixa de uva. Imagine como será tudo restaurado novamente. Será maravilhoso. Eu fico imaginando eu podendo abraçar um leão, né? Caminhando com um tigre, um dos felinos que eu acho mais lindos, né? Vai ser ali, eles não vão ser mais animais ferozes, mas serão dóceis. E será uma bênção. Vai ser maravilhoso. Você fica pensando nisso no céu? Eu fico pensando no céu, como o céu é gostoso. E você tem que se planejar para estar no céu com a sua família, em nome de Jesus. Eu quero estar no céu com a minha amada Ângela, minha filha Ruth, meu filho Tiago. Quero estar lá com a minha família adventista, quero lá com a minha família, sabe? A minha família, a minha mãe, o meu pai e meus irmãos. É meu sonho estar no céu. Quero realmente que esse plano se cumpra em nossa vida. Deus tem um plano, irmãos. Era o plano de Deus, repovoar o céu com as famílias humanas, né? E, queridos, interessante que aqui fala, anjos visitam os lares. Quando é que os anjos visitam os lares? Olha aqui que está falando, aqui nessa citação. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus, o quê? Deixa eu lhe fazer a pergunta. Aqui está dizendo que os anjos irá visitar o quê? Os lares que o quê? Que o Senhor domina. Agora a pergunta é, Deus está dominando o seu lar? Quem domina o seu lar é Deus? Porque se Deus domina o seu lar, anjos estão aí no seu lar agora com você e com sua família. Agora, se existe algo que você percebe que está, digamos assim, ofuscando a presença dos anjos, hoje é o momento de você jogar isso por terra e pedir a Deus sabedoria e força para que hoje os anjos habitem o seu lar em nome de Jesus. Porque esse é o plano de Deus, queridos. Aqui diz que os anjos de Deus, sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar de refrigério para os peregrinos abatidos e cansados. Mediante domínio próprio vigilante, impede-se que o seu eu se firme. Formam-se hábitos corretos, há cuidadoso reconhecimento dos direitos do outro,
A fé que atua pelo amor e purifica a mente, serve de leme, presidindo a todo o quê? Toda a família, toda a família. Então, queridos, que coisa linda é a pessoa chega no seu lar e diz assim, ó, eu chego no seu lar e sinto a presença de Deus. Sentir a presença de Deus no seu lar. E, queridos, se tem algo que eu e você temos a responsabilidade de transmitir às nossas gerações, é mostrar às nossas gerações, é transmitir às nossas gerações que a coisa mais importante é colocar Deus em primeiro lugar. É transmitir, eu sempre digo para os pais, o maior presente que você pode dar ao seu filho não é a formação acadêmica. O maior presente que você pode dar ao seu filho não é a herança de imóveis, de uma conta recheada no banco. O maior presente que pode dar ao seu filho não é o carro, não é talvez o brinquedo da última geração. O maior presente e o maior bem que você pode dar ao seu filho são princípios e valores. Porque princípios e valores são eternos e inegociáveis. Inegociáveis. E nós precisamos, queridos, colocar isso como algo primordial em nossa mente, nosso coração e nossa vida. É pedir para que o Senhor nos conceda sabedoria, para que Deus possa verdadeiramente ser o primeiro no nosso lar e o primeiro na vida de nossos filhos, como prioridade para o seu caráter, introduzindo caráter, princípios e valores. Aqui diz no finalzinho, né? Os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudarão vocês a tomar sua família, um modelo da família, o quê? Quem vai nos ajudar? Os anjos. Os anjos vão nos ajudar, queridos. Sabe, eu fico triste porque tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas sozinhos, sem ajuda e auxílio divino. Nós temos que pedir auxílio divino. Está dizendo, os anjos do Senhor vão nos ajudar. Mas para isso eu preciso colocar Deus em primeiro. Se Deus não está em primeiro lugar, como é que eu vou receber ajuda? Tem lares, queridos, que habitam qualquer coisa, menos anjos. Menos anjos. Infelizmente é uma realidade. E continua dizendo aqui, poder para transformar o mundo. Queridos, aqui fala sobre a juventude, sobre os filhos, sobre a geração futura. Olha que coisa tremenda diz essa leitura aqui, ó. A juventude e a infância de hoje determinam o futuro do quê? Você está entendendo, irmã Ionara? Que o futuro da sociedade é a tua filhinha Ellen? Está entendendo, professora Ângela? Que o futuro da sociedade é Ruth e Tiago? Você está entendendo, Graça, que é Zé Pedro? Você está entendendo? Né, aqui a irmã Graça tem filhos maiores, a Beth, o Eric também já tem filhos maiores, mas essa juventude, ele vai determinar, queridos, o futuro da sociedade. E que esses jovens e essas crianças vão ser dependentes do quê? Vão ser dependentes a falta de boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que a humanidade sofre. Queridos, a humanidade hoje está sofrendo. Chora, porque falta educação em casa. Quem diga os professores que nos acompanham. Os professores hoje passam mais tempo em sala de aula, gasta mais tempo, né, diretora e professora, falando sobre educação doméstica do que se preocupando com a formação acadêmica. E os professores passam anos na faculdade e aprendendo sobre como educar, como formar o ser humano academicamente, mas eles estão gastando tempo com a educação doméstica que não cabe aos professores. Está vivendo uma crise. O professor dizendo como é que fala, como é que deve sentar, como se portar. Isso não é atividade de professor, não é a responsabilidade. Mas hoje o professor assume isso, porque a sociedade está clamando. E a família, nossa família, tem essa habilidade de preparar esses jovens
para ser o futuro da sociedade, da humanidade. Aqui diz: se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar tivessem devidamente preparados para enfrentar a responsabilidade da vida e seus perigos, o que transformação o mundo experimentaria? Você entendeu, irmãos? Olha que responsabilidade cabe a nós como pais e mães que estamos aqui presentes, você que me acompanha nas redes sociais, no YouTube, no canal da nossa igreja. Queridos, nós como pais que somos, precisamos ensinar os nossos filhos. E aqui, queridos, só existe duas formas de ensinar. Só tem duas formas para termos êxito na educação. Por preceito, por exemplo. Não existe outra forma de educar. Só existem essas duas formas para termos êxito: preceitos e exemplo. Eu procurei saber o que ensinar por preceito. O que ensinar por preceito? A professora psicóloga Ionara falou o quê? Pela lei de Deus. Pela lei de Deus. Correto, psicóloga, né? Correto. Pela lei de Deus. Preceitos, como diz o dicionário, o que recomenda praticar regras e normas. E continua dizendo, que se ensina lição. Preceitos, queridos, é aquilo que você determina no seu lar como regras, normas, mandamentos, princípios. Principalmente de Deus. Uma casa que não tem regras, que não tem princípios, que não tem limites, é uma casa desgovernada. É uma casa que causará danos irreversíveis aos moradores deste lar. E por isso eu e você temos que ensinar por preceitos e também por exemplos. Tem pessoas que ensinam só pelo preceito e esquecem o exemplo. Como diz um velho ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É um pai que diz, não beba, mas ele bebe. É uma mãe que diz, não fume, mas ela fuma. É uma mãe que diz, não xingue, mas ela continua xingando. Então, nós só podemos ensinar por preceitos e exemplos. Interessante que eu estava pesquisando essa situação de preceitos e exemplos. Olha o que quer dizer preceitos, né? Eu vou falar algumas palavras aqui. Você que está me ouvindo, pensa aí como é que está o seu lar sobre essa situação. Seu lar tem perfeição? No seu lar tem regulamento? No seu lar tem correção? Esmero? Seu lar tem limpeza? Precisão? No seu lar tem determinação? Tem estudo? Lei? Norma? Ordem? Na sua casa tem regra? Regulamentação? Arrumação? Calma? Coordenação? Disciplina? Organização? Tranquilidade? Sossego? Se seu lar, ele de alguma forma se encaixa dentro dessas palavras que eu acabei de citar aqui, está dizendo que no seu lar está sendo ensinado por preceito. Por preceito. Por preceito. E você terá grandes possibilidades de ter êxito na formação dos seus filhos, da sua família. E, queridos, hoje as famílias estão, como eu falei, desordenadas. Os filhos é que determinam, os filhos é que impõem limites, é o filho que diz para onde quer ir, é o filho que diz como tem que ser. Não é assim. Quem tem que ensinar, quem tem que predominar na casa são as regras que os pais impõem. Limites. E, queridos, eu só lhe contar uma história verídica, triste, mas é verídica. Verídica. Estava alguns anos atrás em um programa chamado Conectados-se com Jesus. Era um programa que as pessoas chegavam sexta-feira ao pôr do sol e ficavam orando do pôr do sol até o outro pôr do sol. Do pôr do sol a outros. Conectados, orando. Tinha uma tenda de oração que ficava num lado externo de uma pousada e ficavam ali revezando durante essas 24 horas de uma tenda de oração. Aí as pessoas ficavam orando.
E ali escolhia equipes para estar revezando nessa tenda de oração. Me lembro como hoje, estávamos nessa tenda de oração, fez o sorteio, caiu nessa tenda de oração 4 pessoas. E nós fomos acordados às 3 da madrugada. Era o nosso momento de orar. De 3 da madrugada até as 4 horas da manhã. Ficar ali orando, né? E nessa tenda de oração tinha um momento de pedidos. Eu me recordo como hoje, queridos. Como hoje. Tinha uma jovem senhora que disse assim: eu peço oração a vocês. Porque está acontecendo algo terrível no meu lar. Eu tenho uns filhos que cresceram na igreja, mas estão afastados. E os meus filhos hoje, por estar afastados da igreja, eles chegam em casa com as suas namoradas e querem colocar som, e traz bebida, e querem fumar. E eu fico sem saber o que fazer. Eu não aguento mais, eu chego no trabalho, aquele estresse, aquela crise, o que eu faço? E eu me recordo como hoje, que um desses participantes que estava na tenda falou assim para aquela mulher. O livro Pais Preparados, Filhos Vencedores, a pena inspirada, a irmã Ellen White, ela traz uma citação que diz assim: se o seu filho, que você criou nos princípios divinos, depois de adulto, ou determinado momento da sua vida, ele decide sair dos princípios, você tem que entender que mesmo ele fora dos princípios, o que tem que determinar dentro da sua casa são as regras e os valores de Deus. Não permita que este jovem ou esta jovem traga lá do mundo valores corrompidos para o seu lar. Coisas que são contrárias aos valores da família. Se ele resistir e dizer, se o senhor não permitir, ou a senhora não permitir, que quiser ir embora, deixe que vá. Para que ele aprenda lá fora com o mundo que vai lhe ensinar de forma cruel e dura, mas depois que ele aprender, ele vai voltar para o lar, como voltou o filho pródigo, e vai entender que os princípios e valores da família é muito mais valoroso do que o que o mundo ensina. Isso ela diz assim claramente. E aí falou para aquela mulher, e aquela mulher falou assim, olha, eu vou fazer isso. E ela saiu determinada para fazer isso. Eu lembro como hoje, que um dos participantes falou assim, minha jovem, faça isso, porque se a senhora não fizer, no modo como você se encontra, tão preocupada, ansiosa, deprimida, triste, com as emoções abaladas, você pode ter um ataque e morrer, e eles vão continuar vivendo a vida. E ela saiu daquela tenda, disse, foi Deus que falou comigo hoje, eu vou tentar implantar isso no meu lar. E um dos participantes falou, não tente, porque se Deus falou, siga a voz de Deus. E ela saiu, terminou e vida que segue. Passou-se alguns meses, em uma certa oportunidade, chegou uma notícia triste, irmãos. Uma triste notícia. A notícia foi, a irmã fulana teve um infarto fulminante e morreu. Por que fulminante? O que aconteceu? Foi um dia de sábado à noite, ela chegando em casa, um dos seus filhos chega, bêbado em casa, cheio de situações, querendo colocar música, ela ficou no estado emocional abalado, ela deu um infarto e faleceu. E faleceu. Triste aquilo ali, história triste. Triste. E queridos, Deus, Ele jamais vai permitir um ser humano passar por uma situação sem que antes fale o socorro. Então, por preceitos e por exemplo. Se você é um homem de Deus, se você tem um lar, entenda, no seu lar, você que é um sacerdote ou uma sacerdotisa, tem que mostrar no seu lar, que no seu lar tem que vigorar os preceitos de Deus nos nossos lares. Não podemos permitir coisas contrárias aos princípios que nós defendemos em nossa casa. Já conversei com meu filho Tiago, amo o Tiago, e eu parabenizo ele, que ele é um menino que toma as iniciativas, né? Ele toma algumas questões de ajudar a casa, arrumar, Tiari também. São meninos muito prestativos, né? Eu louvo a eles. E falei com eles que eu estou educando vocês para ser um exemplo à sociedade. Mas entendam vocês, enquanto vocês morarem em nossa casa, embaixo do nosso teto, aqui nesta casa, os princípios que nós vamos defender, os princípios da Bíblia.
Em nome de Jesus. Porque se você quiser fazer algo diferente, entenda aqui dentro, infelizmente não, filhinho. Não, filhinha. Porque aqui, primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Parece ser uma situação até cruel, mas irmão, eu vou pegar meu filho, que, sabe, já está aí formado, e ele está podendo fazer coisas contrárias por revolta. Não, não pode ser, não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Temos que pedir sabedoria a Deus. Porque se assim não fizermos, podemos pagar um preço muito alto, muito alto. E aqui diz o seguinte, queridos, como eu posso identificar quando a minha família não está sendo, digamos assim, ensinando por preceitos? Por exemplo, se na minha família tem alvoroço, baderna, bagunça, barbúdia, desordem, desorganização. Lembre de uma coisa, olhe, uma coisa importante. Deus não habita em um ambiente desorganizado e bagunçado. Bagunçou, tem que arrumar. Meu filho não pode bagunçar tudo, largar lá bagunçado e dizer que não, ele tem que bagunçou, tem que arrumar. Isso é um exemplo. Ele vai continuar dizendo, né? Se na minha casa tem pandemônio, perturbação, tumulto, defeito, deficiência, falhas diretas, fraqueza, irregularidade, mácula, mancha, imperfeição, erro, perfeccionismo, está dizendo. O perfeccionismo, né? Tem que ser tudo, se sumir um negócio aqui, acabou. Eu já vi uma situação de uma família se separar, porque a mãe passou o pano, o pai chegou, correndo no trabalho, entrou e foi aquela briga, foi aquela situação que separou por causa do quê? Que o pai chegou e pisou ali na perfeccionismo. Se a cadeira está aqui, ela não pode ficar assim, não. Se ficar assim, tem briga. Então, queridos, isso são coisas que está dizendo que tem alguma coisa errada no nosso lar. E lembre-se, e também pelo exemplo. Se eu digo que o filho tem que orar, ele tem que me ver orando. Se eu digo que tem que congregar, eu tenho que ir para a igreja. Se eu digo que ele tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia primeiro. Meu filho e minha filha será o meu exemplo no futuro. Ou será o exemplo meu na sua formação. Quando você vê Tiago, se Tiago falhar, o culpado sou eu e Ângela, em algum momento. Sim, a Ruth da mesma forma. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Lembre disso, a única forma de educar é dessa forma. Para finalizar, os pais devem, eu estou lendo aqui, ensinar por preceito e exemplo. Os pais devem demonstrar-se mais no lar. Demorar-se, desculpe. Os pais devem o quê? Demorar-se mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar os filhos a amar e temer a quem, irmão? A Deus. Deve ensinar-lhes a ser compreensivos, sociáveis, afetivos e cultivar hábitos de trabalho e de economia e abnegação. Desculpe aí. Abnegação. Dando aos filhos amor, simpatia, encorajamento no lar. Os pais podem prover-lhe de um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações do mundo. Qual foi o dia que você pegou seu filho e deu um beijo? Qual foi o dia que você elogiou seu filho por algo que ele fez? Qual foi o dia que você deu um abraço no seu filho, o beijou, o acariciou? Qual é o dia que você valoriza pequenas ações que seu filho faz? Isso faz uma grande diferença. Queridos, o elogio, você, sabe, expressar o amor afetivo pela família, é algo essencial. Nós estamos criando muros, paredes nos nossos lares. E um momento que nós podemos fazer isso, de quebrar esse muro, quebrar essas paredes, não é do culto, onde você abraça a família, onde você se toca. Hoje a pandemia nos separa e muitas famílias estão nos quartos, outros na sala, outros na cozinha, todo mundo separado. Esse não é plano de Deus. O plano de Deus é que a família esteja juntos em nome de Jesus. Esteja a família junta com o Senhor, juntos em nome de Jesus. E queridos, mudando a página. Atitude no lar cristão. Como deve ser a atitude do lar cristão? Os que estimam o Espírito de Cristo manifestarão
polidez no lar, um espírito de bondade mesmo nas pequenas coisas. Um espírito de bondade nas pequenas coisas. Pois Deus deseja que você torne sua família uma amostra da família do quê? Do céu. Eu não tenho, irmão, como ir para o céu se começa aqui na terra. A família que vai para o céu começa aqui na terra. Não existe. O verdadeiro cristianismo começa no lar. Você já viu a história do menino que pediu para morar na igreja? Ou aquela esposa que entrou na igreja cheia de móveis na hora do culto? Quando a pessoa menos espera, para um caminhão na frente da igreja e desce lá um monte de ajudantes. Aí desce com um sofá, televisão e começa a entrar no meio do culto e coloca na frente do púlpito aqui uma mesa, e coloca o sofá, e coloca a televisão, e coloca a cadeira, e coloca prato, cama, e aí vem um colchão, e começa aquela coisa, vira aquele barburi todo, e daqui a pouco entra a mulher desesperada e fala: olha, eu quero morar na igreja. E aqui todo mundo impactado com aquela situação, e perguntou: por quê? E o que está acontecendo? Ela disse: porque o meu marido só é crente na igreja, então eu quero morar aqui, porque aqui ele é carinhoso, ele fala de amor, ele abraça, ele tem afeto, mas quando chega em casa nada disso é verdade. Queridos, nosso maior exemplo tem que ser em nossa casa. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, como você trata o seu filho, a sua filha, determina o cristão que você é, a mulher de Deus que você é, o filho de Deus que você é, como você trata os seus pais. Isso vai determinar quem é você. Então, são pequenas ações de bondade, irá refletir poderosamente no seu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, aqui diz assim, ó, mesmo que seja simples o lar, pode sempre ser um lugar em que sejam ditas palavras alegres e sejam praticados atos de bondade, onde a cortesia e o amor seja hóspede constante. Você não precisa ter um lar, querido, todo, sabe, digamos assim, que tenha todos os móveis, seja um lar estruturado, grande, uma mansão. Não, por lá pode ser um lar simples. Mas o que determina a felicidade deste lar é a forma como eu trato os membros desta casa. As pessoas dizem assim: não, eu vou ter um lar feliz quando eu tiver meus sonhos, minhas conquistas materiais. Isso é uma verdade. Tem pessoas aí, queridos, que têm tão pouco, mas são felizes. E tem pessoas aí que são milionárias e vivem em crise profunda de depressão. Estava conversando aí com uma pessoa, falando sobre um empresário, muito dinheiro, rico, cheio de dinheiro, mas dizendo que não quero tirar a vida, tirar sua própria vida, porque não consegue mais viver, família destroçada. Então, queridos, que nessa noite possamos entender que a influência doméstica é algo essencial. Quero terminar dizendo o seguinte: a influência doméstica, eu vou ler aqui. Qual é o êxito? O que vai trazer o êxito para a família? Diz assim: a felicidade de homens e de mulheres e o êxito da igreja depende em grande parte da influência do que, irmãos? Doméstica. O fracasso da sociedade e o êxito da sociedade, ela vai ter tão somente pela influência da família. E continua dizendo: interesses eternos estão envolvidos no necessário desempenho dos deveres diários da vida. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes, como de homens bons que sejam uma bênção na própria o quê? Família. O mundo não precisa, querido, de homens de mentes brilhantes, mas precisa de homem, como diz aqui, no parágrafo seguinte, como um Enoque que andou com Deus. Enoque andou com Deus. Paz no lar e na igreja. Termino dizendo o seguinte: haja paz no lar e haverá paz na igreja. Amém? Vamos falar juntos? Haja paz e haverá paz? Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros. As brigas acabarão
será vista a verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. O mundo conhecerá que eles têm estado com Jesus e que dele têm aprendido. Que impressão exerceria a igreja sobre o mundo se todos os membros vivessem a vida o quê? Se vivesse o cristianismo verdadeiro, irmão. Que impacto seria para a sociedade, para o mundo, se nossa religião fosse uma religião verdadeira, um cristianismo verdadeiro, de amor, o cristianismo na essência. Introduzam a verdade em seus lares para que santificá-los e purificá-los. Não mantenha num pátio exterior. Muitos que se dizem cristãos são cegos a seus próprios interesses. Deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles, caso fosse admitido em seus lares. Esforcem-se os cristãos tão diligentemente por obter a coroa da vida, como as pessoas mundanas se esforçam em obter vantagens terrenas. A igreja de Deus certamente avançará com poder. As pessoas do mundo, queridos, elas lutam, elas estudam, elas correm atrás para conquistar coisas da terra. E muitas vezes eu e você estamos sendo débeis, correndo pelas coisas de desrespeitos eternas. Estamos vacilando muitas das vezes em colocar Deus em primeiro lugar, fazer o culto na família. Você que me acompanha nas redes sociais, entenda isso. Precisamos praticar o que foi lido aqui, que foi falado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Você sabe por que essa ideia dos 10 dias de poder? Quando Jesus veio à terra, ele disse aos homens: olha, não saia de Jerusalém, porque descerá sobre vós o poder. E eles passaram 10 dias orando. E ao fim daqueles 10 dias, desceu o poder do alto. E eles foram revestidos de poder. E saíram cheios de poder. Que um só sermão foi mais de 3.000 almas batizadas. Eles falaram em outros idiomas que nunca tinham estudado. Poder, batismo do Espírito Santo. Que nessa noite você receba esse batismo em nome de Jesus. Que você está começando agora, mas se aprofunde nesse conhecimento na busca para salvar a você e sua família. Que Deus continue derramando bênçãos sobre nós. Ok, se puderem se colocar de joelhos, eu vou pedir vou dar aqui a você alguns segundos para que você faça uma reflexão e peça uma bênção sobre sua família. Talvez você precise de um milagre, seja nesse momento de você falar com Deus e colocar agora a sua família na presença dele e pedir para que sua família continue sendo uma bênção nessa terra. Pai querido, de joelho nós estamos aqui, ó Pai, porque nós entendemos que só assim nós somos fortes para enfrentar as batalhas desta vida. Estamos aqui de joelhos, Senhor Deus, pedindo ao Senhor uma bênção sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos, se tiver um agora, que o Senhor os abençoe de forma poderosa. Senhor Deus, talvez esteja falando com uma família que está destroçada, talvez vivendo um drama, Senhor Deus, enfrentando uma separação, ou um conflito emocional, ou situação de infidelidade, ou uma questão de enfermidade, ou talvez um problema financeiro, uma situação que tem tirado o sono, como diz o louvor. Mas por favor, Senhor Deus, que o Teu Espírito nesse momento venha como um bálsamo sobre a nossa mente e nosso coração. Que o Senhor seja a solução e seja o capitão do nosso navio, do nosso lar, que estamos navegando para Canaã Celestial. Que o Senhor esteja no leme, na frente, nos dando e concedendo-nos a vitória. Ó Deus, o Senhor é o Deus de milagres. Que o mesmo milagre que o Senhor operou abrindo o mar vermelho, que o mesmo milagre que o Senhor operou curando, ó Deus, a sogra de Pedro, o mesmo milagre que o Senhor fez em ressuscitar Dorcas, o mesmo milagre que o Senhor realizou em fazendo cegos enxergar e coxos andar, que esse milagre, ó Deus, aconteça também agora neste lar, nesta família, nesta casa. Se essa casa precisa de libertação, que seja liberta agora no nome de Jesus. Se havia alguma influência maligna fazendo com que essa família estivesse vivendo dramas e dificuldades
iniquidades, que essa influência caia por terra agora, no sangue de Jesus, e o Senhor, através da tua presença, do teu Espírito, com os teus anjos, seja, ó Deus, morador e a presença constante neste lar, para a glória do teu nome. Leva para nossos lares na tua companhia. Oramos certos que já recebemos essas bênçãos com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém.